Atos capítulo 1, eu quero fazer um pano de fundo, começando com o versículo 2. Eu vou começar com o versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, até que esperassem a promessa, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bíblias abertas no colo, podem sentar-se, por favor. Hoje de manhã, depois de ter ouvido o Márcio, pela primeira vez, na sexta-feira, num encontro missionário, em que foi servido um caldo muito bom, lá no Manaim, eu fiquei extremamente impressionado com os dados estatísticos que ele deu com relação a missões, ao ponto de pedir que ele repetisse hoje de manhã, como ele o fez, para a igreja no culto das 10 horas da manhã. Hoje dividimos o globo religiosamente em duas partes. Os cristãos estão na casa de perto de 3 bilhões de pessoas. Os muçulmanos estão na casa de 2 bilhões de pessoas. Isso são 5 bilhões. Como hoje a população do planeta ultrapassa a 8 bilhões de pessoas, há 3 bilhões de pessoas que são chamados de pessoas não alcançadas por religião nenhuma. As duas maiorias estão na China, o maior país do mundo, e o segundo maior país do mundo, a Índia. E os demais estão em 7 mil povos chamados de não alcançados. E alguns deles, nem literatura escrita, ou Bíblia, ou Alcorão, ou qualquer livro religioso, possuem na sua própria língua. E nós voltamos então ao tempo. E nós que conhecemos a Escritura, estou de modo genérico, entendendo que alguns entendem o mínimo das Escrituras, sabe que uma das condições para a volta do Senhor Jesus, Ele é quem disse, é que enquanto o Evangelho do Reino não fosse pregado em todo o mundo, Ele não voltaria. E se nós ouvimos que ainda há mais de 1/3 do planeta, dos povos do planeta, ainda como não alcançados, ou seja, ainda não evangelizados, ou ainda não conquistados, a pergunta que nós fazemos: qual é a nossa parte? Qual é o caminho a tomar? O que é que nós devemos fazer? Eu jantava esta noite na casa da Patrícia, da pastora Patrícia. Ela reunia a liderança antiga
de mais ou menos 6 anos atrás, 7, da JNI, porque o Alex estava com a esposa, com os filhos, vieram passar, acho que estão indo embora amanhã, e nós estivemos juntos muito tempo. E o Alex dava uma estatística que ele leu na Christianity Today, a revista evangélica mais respeitada no mundo, sobre 3 coisas que as pessoas gostavam de encontrar numa igreja. O que atraía pessoas a uma igreja? Número 1, uma boa música, um bom louvor. Número 2, uma pregação bíblica, expositiva, o jeito que eu prego, normalmente. Em vez de contar a história, você expõe a Escritura. Terceiro lugar, relacionamentos. Nós vamos aonde nós encontramos os nossos relacionamentos. E quando ele me deu esses dados, eu já conhecia muito da história, porque a gente segue mais ou menos as informações que interessam, cada um na sua área. Eu voltei para casa e comecei a pensar se nós estamos tentando produzir uma igreja que satisfizesse, não que a gente procura fazer isso, os anseios daqueles que estão procurando um lugar. Se a nossa música é relevante, se a nossa ministração é encorajadora, se o nosso louvor é um louvor realmente de adoração. Eu digo para o pessoal da música, eu reúno com eles de vez em quando, que o louvor tem que ter 2 sentidos. Ele precisa ser basicamente horizontal, para adorar a Deus. Mas ele também precisa ser vertical. Eu preciso de cantar as minhas necessidades. A minha alma tem sede de Deus. O meu coração, isso é horizontal. Então temos que cantar para as nossas necessidades. E temos que cantar também para a nossa exaltação ao nome do Senhor. Segundo lugar, a nossa pregação é bíblica. Ela é expositiva. Nós pregamos uma coisa hoje, cremos numa coisa hoje, daqui a um ano mudamos a doutrina da igreja. Qual é a nossa pregação? E eu tenho perguntado, cada vez que eu vejo os meus colegas pregar, e nós reunimos de vez em quando, e nós queremos ser uma igreja conhecida por ser uma igreja biblista. Não de que leu o livro, gostou do livro, prega o livro, leu, como pessoa que faz receita. Ela faz a receita, mas a receita que você pega da Ana Maria Braga não sustenta a tua família vai no arroz com feijão e qualquer coisa a mais que tiver para pôr em cima. Mas o que carrega a nossa família é o nosso prato de origem, é o arroz com feijão. E se tiver alguma coisa, vamos embora. Se não tiver, mete os raiudos em cima e vamos embora, porque a coisa está boa. É aquilo que dá, como diz o pastor Jeremias, dá sustância. É aquilo que dá sustância. A terceira pergunta é, a nossa igreja é uma igreja onde nós encontramos os nossos relacionamentos. Ontem, sábado, nós estivemos reunidos na casa do Fernando, da Melissa, num almoço de gente muito simples aqui da igreja. Pessoal nosso, de portaria, daqui e dali, para comer frango com quiabo. Foi um dia de frango com quiabo. Tinha outra coisa? Não. Se você não gosta, não devia ter ido. Mas melhor do que o frango com quiabo foi ter ficado lá, de meio-dia até 5 horas da tarde. Depois que o quiabo já estava digerido, depois que o frango já estava despenado, depois que angu, porque tem que ter angu, frango com quiabo tem que ter angu. Não é polenta, é angu. A polenta é dura, o angu é molinho, etc. Tudo já estava digerido. 4 horas depois já digere. Mas a comunhão durou até a noite, todo mundo mandando WhatsApp, foi bom demais. Sobrou pé de galinha para você? Não. O pastor Aguiar comeu todos os pés de galinha.
Porque o melhor para mim no frango do queijo é o pé da galinha, a cartilagem do pé de galinha, né? Põe ele inteiro na boca e separa os ossinhos. E tudo para dentro, porque é uma cartilagem. Tem gente fazendo cara de nojo. Tem gente fazendo cara de nojo. É bom, é bom. O que faz a diferença? A diferença é o que Jesus tenta ensinar e deixa como regra ao sair da terra. Esse texto antecipa a ascensão do Senhor Jesus. Ele chama os discípulos, diz como foi, como João pregou, e que agora era o que ele pedia, que eles fossem para todo mundo. Ele tinha dito isso no fechamento dos evangelhos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. A todas as pessoas, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Mas ele dá o condicional e também oferece os meios para que tal coisa pudesse acontecer. Ele diz aqui no verso, os discípulos queriam, como nós também, queriam saber coisas que não é da nossa conta. Queriam saber quando que ele ia voltar, qual era o sinal que viria quando ele voltasse. E ele responde da forma franca que Jesus respondia: não vos compete. Numa linguagem nossa, assim, mais grosseira, não é da conta de vocês. Não é do nariz de vocês saber isso. Mas é algo que vocês precisam. Ele disse: vocês precisam receber o Espírito Santo, para que vocês possam ser minhas testemunhas. E ele diz então, primeiro aqui mais perto, e ele diz Jerusalém, Judeia e Samaria, estava a 50 quilômetros de diâmetro. E depois ele disse, até os confins da terra. A palavra-chave aqui é recebereis poder. Poder é aquela autoridade concedida. Por exemplo, se eu preciso de alguém que leve, como nós tentamos há um mês atrás, 20 dias atrás, um casal viajou para Miami. E nós mandamos o salário do pastor Tom. E por enquanto, o único meio que nós temos é usar pessoas que viajam para Miami. Nós mandamos $2.500 para ele todos os meses. Como que nós fazemos? Bem, suponhamos que os irmãos vão para Miami. Que bom, recebo uma benção. Diga assim, recebo, pode vir. E nós dizemos, olha, por favor, aqui está o telefone do pastor Tom, nós já mandamos um SAP para ele, já demos o hotel que vocês vão ficar, leve, por favor, esse envelope, aqui tem $2.500 dentro. Quando você preencher sua ficha, ao desembarcar e perguntar quanto de dinheiro você está levando, temos o direito de levar até $10.000, mais do que isso não podemos. Põe o que vocês têm e mais do que vocês estão levando. Se vocês estão levando $3.000 para vocês gastarem, vocês digam, nós estamos levando $5.500 em espécie. Tudo bem, nós concedemos autoridade, nós concedemos poder para vocês levarem o salário do pastor Tom. Mas houve um desencontro. A filhinha do casal, que fora passear em Miami, estavam a 3 horas de distância, machucou o pé e deu uma infecção. E o hospital nos Estados Unidos, se você não tem seguro, não entre. Porque se você entrar, uma conta de $50.000 chega na sua casa em pouco tempo. Você tem que ir com seguro. Como parece-me que eles não tinham, eles voltaram e o pastor Tom ficou sem o salário dele. Nós estamos procurando o jeito mais correto de enviar o salário dele todo mês através de banco, das correntes naturais, para que não aconteça. Ou seja, o que é poder? Poder é você transferir a autoridade. Transferir a autoridade. Eu transfiro a autoridade, tanto que Jesus disse, autoridade
precisa ser recebida. E ele usa o verbo receber. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí nós perguntamos, mas que poder é este? E você vai à Bíblia e lê a Bíblia, porque o primeiro derramamento visível, sensível, visual do Espírito Santo acontece no capítulo seguinte, em Atos 2. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, caiu sobre a cabeça de cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve várias manifestações sobrenaturais, falaram línguas que eles nunca tinham falado, receberam poder para curar enfermos, para impor as mãos sobre pessoas doentes, para expulsar demônios e, sobretudo, receberam poder para pregar a palavra, ao ponto de Pedro, que era um pescador tosco, tomar a palavra, arrebatar a multidão, e naquele dia 3.000 pessoas, quase, diz a Bíblia, receberam a Jesus pela primeira vez como Salvador e Senhor das suas vidas. Então ficou claro que o poder não era só um sofisma de língua ou uma manifestação estática, só de barulho, mas era uma manifestação de vida, de transformação, de renovação. Pessoas que antes odiavam, agora criam e diziam: o que faremos agora então? E Pedro diz: creiam e sejam batizados. E diz a Bíblia, e naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Ou seja, é um batismo de poder, é uma possessão, é uma declaração de poder que produz resultados na nossa vida. Não é que Deus agora vai fazer eu falar 5 idiomas diferentes, a não ser que tenha pessoas aqui que precisam ouvir em idiomas diferentes. E nem me dá o dom de curar quando todo mundo está com saúde. Cada coisa é dada visando um fim proveitoso. Está em Coríntios 12. Os dons do Espírito são concedidos a cada um visando um fim proveitoso. Por que dar um dom se ninguém precisa daquele tipo de serviço? Ele visa um propósito. Ele visa uma ação. Eu recebo para poder dar. Eu recebo para poder usar. E a palavra aqui é recebereis. É necessário receber. Nós discordamos só teologicamente, nós não brigamos com os irmãos históricos, que são os batistas, os metodistas, os presbiterianos, particularmente essas 3 denominações históricas, que dizem que nós todos recebemos o Espírito Santo na hora do batismo nas águas, porque quem nos batizou diz: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vocês todos já receberam o Espírito Santo. Nós, da igreja chamada Pentecostal, cremos no que nós chamamos de uma segunda obra. Da mesma graça salvadora que me faz ser batizado, nós cremos numa segunda experiência, também que é de batismo, só que não é com água, é batismo com fogo. E não é dentro d'água e nem é de baixo, é de cima. Ao ser batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o poder. E essa é a palavra-chave: recebereis poder. Poder. Poder que eu não tinha. Poder que eu não possuía. Poder que eu não tinha aprendido em lugar nenhum. Desculpa. Não é algo que eu li nos livros. Não é algo que eu decorei numa cartilha. Como é a teologia sistemática, como é a teologia bíblica, eu aprendo nos livros. Mas agora é algo sobrenatural. Está acima da nossa natureza. E recebereis poder. E ele diz o propósito. Poder, agora o P é um estilo de pregação que a gente aprende em homilética que chama literação. Você usa a mesma letra para pontuar a mensagem.
O poder agora gera um propósito. Por que que eu recebi poder? Com um propósito, de ser minhas testemunhas. Esse é o propósito de receber poder. Não é para você formar a sua doutrina, formar a sua crença, criar a sua igreja. Não. Você recebe o poder que você não tinha, e você sabe que não tinha. A grande evidência de que não tinha, agora tem, é Pedro, que não conseguia dar o testemunho nem para as empregadas lá do pátio, que negou Jesus 3 vezes vergonhosamente. Pedro é batizado com o Espírito Santo, e a multidão pergunta: o que é isto? E é Pedro que levanta. E ele levanta intrépido, ele levanta forte, ele levanta corajoso, ele levanta verdadeiro e prega para as autoridades de muitas nações. Diz o contexto do texto que estavam reunidos ali várias nações do mundo inteiro. Gregos, romanos, germânicos, egípcios, mundo afora. E Pedro toma a palavra e anuncia Jesus como se fosse o maior teólogo da história, sendo um mero lançador de redes. E a pregação é tão poderosa que eles, ao terminarem de ouvi-la, perguntam: o que faremos? E ele tem resposta na ponta da língua e diz: arrependei-vos e creiam no Senhor Jesus e sejam batizados. O poder gera um propósito na nossa vida. Propósito definido. Poder para quê? Propósito de quê? Ser testemunhas. Passa a testemunhar, não assim usando um livrinho chamado 4 Leis Espirituais. Muito bom, tudo certo. Outro livrinho do irmão Fausto Rocha, como é que chamava o livrinho do Fausto? A voz do povo não é a voz de Deus. Bonzinho também. Mas o testemunho com poder é aquele que a tua vida impacta a vida do outro. Você conta a sua história do que Deus fez na sua vida, e a outra pessoa que ouve, ela fica completamente extasiada, perguntando como que aconteceu isto. E você usa a palavra paulina lá no livro dos Atos, quando ele disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É o poder de testemunhar com poder. Depende do jeito que você conta a história. Agora, a história não é uma história somente baseada em fatos. Agora a história é baseada em experiência. É como o cego de Jericó, que Jesus curara, e vieram os religiosos e disseram: mas ele era um pecador. E ele responde: cara, se ele era pecador, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. É a grande frase que nós usamos contra fatos. Não há argumentos. Eu era cego. Se ele é pecador, não sei. De onde que ele veio? Não sei. Como é que ele fez isso? Não sei. Ele nem sabia o nome. Ele diz: um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus fez lodo, fez lá uma meleca, passou meleca no meu olho, mandou eu lavar a cara. Eu fui, lavei, eu estou vendo. Fato. Você narrar uma experiência de uma forma clara é um fato. Você não pode negar um fato. Por exemplo, o pastor André entrou e sentou no primeiro banco, completamente calvo. E de repente um óleo cai na cabeça dele e o cabelo nasce. E ele está dando glória. Eu não quero, mas ele quer. E alguém diz: como foi? Ele diz: não sei, mas uma coisa eu sei. Essa é uma coisa eu sei, significa, é a minha experiência com Deus. É um fato que aconteceu na minha vida.
Isso chama receber poder para testemunhar. E o testemunho, ele é tridirecional. Primeiro, você recebe poder para testemunhar contra o pecado. Você pode dizer que você não é mais um pecador. E eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso, porque algumas pessoas nos criticam. Porque há dois tipos de pecadores. Há o pecador por natureza, e todos nós somos. Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. E outra, há um pecador por escolha, que a Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, está pecando. Isso eu posso controlar. O outro eu não posso controlar. Paulo afirma: eu não concordo com algumas coisas em mim. Eu quero fazer o bem. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Logo não sou eu quem faço. É o pecado que habita em mim. Muito bem. Esse recebimento do Espírito te dá poder para você vencer o pecado. O pecado que o livro de Hebreus chama de pecado que tenazmente te assedia. Todos nós temos um pecado que é a nossa sarna. Nós somos capazes de vencer esse muito mais. Esse outro eu piso nele, mas tem um tipo de pecadinho que entra num dos nossos órgãos de tato. Ou de vontade, que ele nos assedia. Sabe o que é assediar, né? Está na moda agora falar de assédio. É aquele pecado que está sempre te apalpando. Ele não agarra, mas ele não solta. Conhece o agarra, mas não solta, solta, mas não agarra? Ele não te pega, mas ele fica ali. E esse poder que você recebe contra o pecado, você aprende o que Paulo disse. De agora em diante, cheios do Espírito Santo, o pecado não mais, quem sabe de cor, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Eu domino o pecado. É como ter um cão bravo em casa. Antes ele avançava em mim, eu corria. Ele avançava em mim, eu pulava. Até que um dia eu compro uma corrente, boto no pescoço dele. E compro uma grossa de 1 polegada, uma corda. E amarro ele lá no toco. Ele pode latir, ele pode pular, mas quem manda nele sou eu. Esse é o pecado que nos assedia. Ele existe, mas o poder do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque o salário do pecado que nos vence é a morte. Porque aquele que vive em pecado não pode agradar a Deus. Então, esse poder sobrenatural, que é poder para testemunhar, é poder também para vencer o pecado. Pecado contra a carne, pecado contra o diabo que nos assedia. A Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo o tempo, porque o diabo é como um leão que vive ao nosso derredor. Ele não encara de frente, porque ele é covarde, mas ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar e nos derrotar. O poder do Espírito Santo é o poder que nos dá a força para vencer as artimanhas do diabo. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Alguém poderá perguntar aí no seu silêncio: pastor, o senhor quer dizer que se a gente é crente para valer, cheio do Espírito, não peca? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente pode vencer o pecado antes dele nos vencer. Que nós temos mais força do que o pecado. Que nós podemos, pela graça de Deus que nos é dada através do sangue do Senhor Jesus,
e estar livres da lei, do pecado e da morte. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que são de Cristo Jesus. É poder contra o pecado. É poder para testemunhar. É um poder sobrenatural. Por isso ele diz que precisa ser recebido. Não é algo que se dá quando você preenche uma ficha de membro de uma igreja. Não é algo que você, no selo do seu testemunho, batizado na água, você recebe como membro da família de Deus o selo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cumpre-se a promessa de Deus. Você é sepultado com Cristo. Ele é ressuscitado para uma nova vida. Isso é a simbologia do batismo por imersão, que eu sou imersionista por isto, porque é a simbologia mais clara de todas as outras formas de batismo. Respeito as outras, mas não pratico. Eu só pratico imersão, incondicionalmente. Incondicionalmente. Se alguém insiste, eu peço a um colega que aceita do outro jeito que faça. Eu não faço, porque eu estou ferindo as minhas convicções. Mas tudo isso que nós recebemos, crescimento na graça, conhecimento das Escrituras, tudo isso nós recebemos, mas isso não é o que Jesus disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso chama batismo com o Espírito Santo. Quem é candidato? Todo aquele que crê. Eram aqueles 12. Um nem tinha experiência, tinha sido eleito no dia anterior. De repente, eles estão num lugar. E Jesus havia dito: fiquem aonde vocês estão. Não fiquem correndo atrás de Deus. Deus é que está correndo atrás de vocês. Fiquem aí. Continuem aonde estão. E eles permaneceram no mesmo lugar. A Bíblia diz assim. E de repente, que é outra palavra maravilhosa, majestosa, é esta rapidez da bênção. E de repente, veio do céu um som. Um som. Não de vento, mas como de um vento. E de repente, caiu sobre eles línguas não de fogo, mas como de fogo. E de repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. E alguém grita: o que quer isto dizer? E é Pedro que levanta, dizendo: isso é o que Joel prometeu, que nos últimos dias será derramado o Espírito Santo sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Os jovens profetizarão, os velhos sonharão. Isso até sobre os jovens será derramado o Espírito sobre toda a carne. E Jesus disse: é isso. E recebereis ao descer sobre vós. É descendo. Vem de cima. Não é um negócio de baixo. É do alto. É batismo do alto. Não é batismo de baixo. É de cima. Recebereis. E recebereis poder para ser minhas testemunhas. Não há nenhum outro motivo para o qual se recebe esta unção do alto, a não ser esta. Não é para você virar um excêntrico, para a senhora soltar essa língua aí, para profetizar igual a maritaca. Não é. É para ser testemunha. Para você anunciar a Jesus com poder e autoridade. Você ter unção, aquela convicção tão segura que ninguém pode duvidar, como disseram quando viram os discípulos testemunhando, disseram: na verdade, estes homens estiveram com Jesus. O que eles estão falando não é porque eles aprenderam de alguém. Eles
aprenderam com o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma experiência. E recebereis ao descer sobre vós o Espírito. A pessoa aqui está dizendo que é individual. Vós, cada um de vós. Não é uma coisa coletiva. Cada um de nós que tivemos a experiência sabem como foi. Eu sei como foi. Agora, agosto de 68, fará 50 anos. O culto já tinha terminado. Era um culto pequeno de meio de semana. Eu senti que eu não deveria ir embora. Eu ainda era solteiro, casei em 70. 3 irmãos estavam comigo para fechar a igreja. Falei para eles, vamos voltar a orar. Eu sinto falta do altar. Eu tenho que confessar para aqueles que tiraram, que vocês vão ter que responder isso diante de Deus um dia, por ter tirado os altares daqui. Nós voltamos para os altares da igreja. O seu Líbero, Veloso e Samuel Neves. E eu, pastorzinho novo, 22 anos. 68, eu sou de 45. Eu faria 23 em outubro, estava com 22. E eu me lembro, a única coisa que eu disse foi, Senhor, Tu sabes que o meu coração tem sido duro. Tira do meu coração toda a incredulidade. Ponto final. Acabou. Não sei de mais nada. Veio do céu um poder. Me tomou. Isso era 10 da noite. E eu só voltei às 5 horas da manhã. Da onde eu fui? Não sei. Eu não sei. Eu sei, mas não conto para vocês. É assunto meu, com Deus. E acabou. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. E acabou. Não tem nenhum papelzinho escrito aqui para me pregar, não, irmão. Olha, negócio de papelzinho, porque é o papelzinho, vira o papelzinho, aí pega o papelzinho, o vento faz assim. Aí eu falo, irmão, o vento levou a minha mensagem. Uma mensagem que o vento leva não merece ser pregada, irmão. Deixa ela embora, então. Não, você tem segurança do que você crê. Você tem certeza do que você crê. Você passa pelas lutas, e não são poucas as que eu passei nesses 50 anos. Não foram poucas. Você simplesmente vai deixando-as para trás. Porque os seus olhos estão na frente do autor e consumador da sua fé. Com quem você teve uma experiência de salvação. E você teve uma experiência do enchimento do poder do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. É aqui, é lá, é acolá, e é em qualquer lugar que a porta abrir. Você simplesmente abre a sua boca e fale o que está no teu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se ele está cheio de Deus, você fala de Deus. Está cheio de ódio, você fala de ódio. Está cheio de inveja, você fala de inveja. Está cheio de amor, você fala amor. Está cheio de piedade, você fala piedade. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A pergunta é, você já recebeu o poder de Deus na sua vida? Poder do alto, aquele poder que vem. Não tem jeito de encomendar. Não tem um lugar que eu possa mandar você para ir, porque não tem lugar nenhum que tem. Só Deus tem. João, quando batizou Jesus, ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um, que é Jesus, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É só Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nenhuma igreja batiza. Nenhum pastor batiza. Nenhuma imposição de mão batiza. Não é ensinar você a falar igual papagaio, enrolar a língua. Enrolar a língua. Fora, 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 fora. Porque é o Senhor quem faz isso. Faz isso no teu carro quando você estiver voltando para cá, debaixo do chuveiro quando você estiver tomando banho, na mesa quando você estiver fazendo o seu devocional. É de repente. Vem. E depois que vem, acabou. Ninguém mais manda em você. Acabou, hein? Ninguém mais manda em mim. Acabou. Negócio de denominação, presidente não sei o quê, chefe, tá batata, vai comer coquinho. É Deus quem assume o comando na vida da gente. Me pergunto, você já recebeu?
Se não recebeu, comece a buscar. Busque em casa, busque no carro, põe boa música para ouvir. Às vezes a música amolece o coração. Ouça boas mensagens, tem boas mensagens por todo lado aí para pôr no carro. Ore em casa, ore na beira da cama, ore enquanto faz a comida, ore enquanto você que é profissional liberal, médico, dentista, advogado, tem muito tempo vago entre um cliente e outro, gasta o tempo lendo a Bíblia. Finney, o maior pregador batista da história, ele foi batizado com o Espírito Santo quando estava lendo a Bíblia. Estava lendo a Bíblia. E ele disse, eu não creio nisso. Deus disse, então vai crer. Puf, caiu no chão. E pau nele. Ele voltou para largar a advocacia e pregar como o maior evangelista da história. Finney. Há um livro chamado Finney Vive Ainda. E que você lê e você dá vontade de ser igual ao homem. É uma experiência, não é algo religioso, não é um enigma, não é uma passada de óleo na tua cabeça. Não, é algo interior entre você e Deus e só entre vocês dois. E ninguém pode se meter nisso, porque é um assunto seu e um assunto de Deus. Vocês se entendem, Ele faz e o que Ele faz, ninguém mais pode tirar. Tudo que eu aguentei no ministério, nos 50 anos, eu não aguentei pouco, hein? O que me segurou foi aquela experiência no dia 28 de agosto de 1968. Tudo que vocês pensarem. Enfrentei morte de filho, encontrei enfermidades difíceis, encontrei colegas sem vergonha, descarado, desonesto. Encontrei um monte de coisa na vida, mas nunca recuei, porque o que estava dentro de mim era muito maior do que aconteceu do lado de fora. Muito maior. Essa força, né? Eu não aguento de não citar o Roberto Carlos, né? E essa força estranha que me leva a crer, né? Quem é que vai esquecer do Roberto Carlos, gente? Não tem jeito de receber do Roberto, né? Essa força estranha me leva a cantar? Não, a crer que há algo maior do que essas coisas todas que a gente enfrenta. E você vai para frente, em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.